Bom dia, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana cheia de paz, de alegria, de amor. E o devocional diário de hoje, com o tema Poder do Exemplo. A passagem bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Interessante aqui, eu vejo que Paulo ele orienta Timóteo a ser exemplo em 5 áreas da vida dele. Mas uma é diferente do restante. Uma é diferente das 4. A primeira, Paulo ele orienta Timóteo a ser exemplo na palavra, em falar, naquilo que Timóteo combinaria, né? E nas outras, Paulo ele diz para Timóteo ser exemplo no agir, na ação. Porque procedimento, amor, fé e pureza é uma ação. E o que eu aprendo com isso? Que Paulo ele deixa claro para Timóteo e para nós que vale mais como nós agimos. Vale mais, conta mais, né, no poder do exemplo. O exemplo ele tem poder quando nós agimos conforme aquilo que nós estamos ensinando. Não adianta eu falar para o meu filho não mentir se eu minto. Não adianta eu falar para o meu filho não fazer se eu faço. Não adianta eu falar para o meu filho, você tem que congregar, mas eu não congrego. E aí vem uma frase em minha mente muito conhecida, que as palavras elas até ensinam, né? As palavras elas até motivam. As palavras têm o poder sim de ensinar. Sim, a gente aprende, né, com a palavra. Mas o exemplo ele arrasta. O exemplo ele arrasta. Então Paulo aqui está dizendo para Timóteo: você tem sim cuidar, ser exemplo na palavra, no jeito que você fala, no que você está ensinando, mas principalmente, Timóteo, ser exemplo no agir, no procedimento, na fé, na pureza. Como está a sua vida? E eu pergunto para você e eu pergunto para mim: qual o exemplo que você tem passado, principalmente para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua parentela? Porque o exemplo ele tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. E isso que é complicado. Nós podemos ensinar alguém, nós podemos pregar, só que se a nossa ação não condiz com aquilo que a gente está ensinando, não vai adiantar muita coisa. Nós temos que ensinar, mas viver aquilo que nós estamos ensinando e pregando. Nós vemos o poder do exemplo na vida de Abraão. Abraão ele mente para Faraó no capítulo 12 de Gênesis. Abraão ele mente para Abimeleque no capítulo 20. Isaac ele mente igualmente para Abimeleque no capítulo 26. Nós vemos então ali uma repetição de comportamento. O poder do exemplo, né? Abraão ele mente para Faraó. Depois mente para Abimeleque também. E Isaac mente para o mesmo Abimeleque. O filho de Abraão mente para Abimeleque também no capítulo 26. E depois nós vemos na geração Rebeca e Jacó enganando Isaac e Esaú. Por quê? O exemplo ele tem poder, né? Talvez ali, desde Abraão, talvez teve uma quebra de confiança na família. Eles achavam até normal mentir. Eu não sei, né, se era costumeiro de Abraão mentir, mas eu creio que não. Mas, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas absorvem mais aquilo que nós fazemos, não o que nós falamos. Abraão ele mente 2 vezes, talvez Abraão mentiu só essas 2 vezes na vida dele. Mas Isaac ele absorve aquela mentira do pai dele, Abraão. E Jacó e Rebeca também absorvem. E depois ela, né, Rebeca e Jacó enganam Isaac e Esaú. Ali está uma repetição de comportamento, o poder do exemplo. Por isso que você, principalmente o homem, mas a mulher também, mas principalmente o homem, que é o sacerdote da sua casa, e a mulher, que é aquela que ensina os filhos, a geração de hoje está em nossas mãos. E agora eu faço a pergunta: será que eles estão vendo em nós um exemplo a ser seguido? De cristão, de servo de Deus? Será que eles olham para nós e veem um exemplo a ser seguido? Porque o exemplo tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que eu quero te incentivar com esse devocional, a você não só falar, você não só pregar, você não só ensinar, mas tudo aquilo que você ensinar, tudo aquilo que você falar e pregar, você não só está ensinando, mas você está agindo, você está fazendo conforme o seu ensino, conforme aquilo que você tem falado. O poder do exemplo. Fica essa palavra para você, que Deus te abençoe, e Deus continue te fortalecendo, que Deus fale muito contigo através dessa palavra.